está falando aqui é o reverendo Fábio dos Santos. Eu vim aqui falar um pouquinho nesse vídeo de algumas coisas, atualidades, não com base em artigos de notícias, não, com fundamentos históricos mesmos, científicos, a respeito do que está acontecendo. Hoje são 28 de fevereiro de 2021, mais uma vez aí lockdown, período inicial de 14 dias, fechamentos de comércios e alguns outros, que enfim, todos nós que abrimos o entendimento para pesquisar as coisas, sabemos que é aquele velho jogo que está envolvido muitas coisas, questões políticas, riquezas, aquela velha história de capitalismo, socialismo. Não é história de fantasmas, não. Essa suposta Guerra Fria é visível nos nossos dias. A população vai ficar no meio desse joguinho até eles supostamente conseguirem o que desejam. A gente está vivendo essa descristianização do nosso século. Sabemos que o Ocidente, a Europa, o próprio Brasil, tem como uma das suas bases a cultura judaica cristã. São os valores que sustentam. Não é só uma questão de fé, apesar que fé é uma questão moral. É uma questão de subsistência mesmo. E todo plano governamental dentro da teologia, da religião, a gente vai chamar de sistema do anticristo. As visões dos reinos ali em Daniel, o cumprimento das profecias, da palavra, né? Mas bem que nesse vídeo eu não quero me ater no contexto teológico, porque isso eu já faço nesse mesmo canal do YouTube aí, que você vai estar vendo esse vídeo, você vai ter acesso a muita mensagem e estudo. Mas eu quero falar um pouquinho do contexto político-social. Estava vendo, foi hoje mesmo, eu vi, acho que foi a Capela de São José, se eu não me engano, na França, sendo demolida, segundo as autoridades, isso para a construção de um campus, de uma universidade. Um patrimônio histórico, mas segundo eles aquilo não era um patrimônio histórico, né? Não sei aonde. É o que eu estou falando, essa descristianização, essa inversão de valores proposital para ter um enfraquecimento mesmo mundial, para que seja estabelecido o novo sistema de governo que está vindo aí, que nós sabemos que está vindo debaixo, claro, de uma ditadura. O que Hitler tentou com todo o poder bélico e não conseguiu, hoje eles estão usando o poder da informação de forma intelectual, adentrando escolas, apesar que Hitler também fez isso, usando os artistas, os meios artísticos, né? Porque são pessoas que influenciam bastante, e praticamente a corrupção generalizada aí das grandes redes mídias sociais, que vem trabalhando há muito tempo. É o que a gente chama da implantação do comunismo, socialismo, contra o capitalismo. Então, assim, os países de terceiro mundo são muito alvos disso. Que o socialismo veio se tornando fascismo, todo aquele crescimento, aquela ascensão, essa filosofia que para mim é utópica. As pessoas perguntam por que eu não sigo o socialismo, porque eu já estudei, se fosse bom eu estaria seguindo, mas não foi difícil ver o quão cruel, o quão utópico, quão platônico é o socialismo. Não adianta aquela guerra que era de pobre contra rico, você levar ela para o nível de nações. Nações de terceiro mundo contra nações de primeiro mundo, vai haver subjugação, perca de valores, falta de concorrência, uma guerra covarde.
Por exemplo, nessas quarentenas, as pessoas economicamente vão padecendo, psicologicamente, na sociologia, que é uma ciência muito boa, você vai ver que o homem não pode ser subjugado por ninguém, ele nasceu para ser livre. Proibir as pessoas de ir e vir, todos esses abusos da Constituição que é trago por essa maioria esquerda. As pessoas falam, você é de direita, você é de esquerda. Não, não tenho um partido político. Meu partido é vida, é justiça, é anticorrupção. As pessoas confundem, porque o Hitler lá na Alemanha, ele usou meio que a direita, a extrema direita, para colocar as filosofias que nós chamamos de esquerdistas. Então, aqui no Brasil, são os partidos de esquerda que são os mais assim que entregam o nosso povo para fora. A gente praticamente não tem representantes, não tivemos, só tivemos bodes expiatórios, né? Líderes que representavam o interesse sempre das nações. O que acontece, irmãos, é que quem perde é só a população, a burguesia esquerda. No Brasil a corrupção é triste, né? Independe de partidos, vamos dizer assim, depende de partidos. Está surgindo movimentos de justiça e alguns estão sendo colocados no poder. Isso é uma tentativa de reação, mas a população ela tem que chegar junto, senão não adianta. Ela tem que mudar a sua mentalidade, ela tem que deixar de ser alienada por uma elite que para eles não existe democracia. O que interessa é o plano deles, o intuito deles, os sonhos deles, a realização pessoal deles, essa elite todinha. Tanto ficar dando poder para o Estado, o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que cuidar de pobre, o Estado... A gente criou os nossos próprios algozes, criamos os nossos próprios algozes. Eu lembro que tem um livro aí, é muito importante, mas no início do governo Lula foram queimados, né, muitos desses livros. E isso, claro, você não vai saber, com certeza que não. Essa destruição aí das bases, né, éticas, morais, os valores, só prejudica a gente. Essa implantação, a força, né, desse comunismo, ele não vai ter benefício para nenhum de nós. Porque aquela mesma guerra, né, e aqui é interessante, que no início desse século, se você for ver a história, ele iniciou com muita gente pedindo o fim das democracias, o fim das democracias. Aí depois de aproximadamente aí 200 milhões de mortos, isso é história, né, nas guerras, aí as pessoas mudaram a cabeça e não, a gente quer democracia, a gente vê que o caminho correto é a democracia, porque esses sistemas antidemocráticos, né, eles se disfarçam de democracia, essa é a verdade. E eles vão minando, né, a democracia em todos os setores, vão conturbando, são os escândalos, são as falsas notícias, enfim, toda essa guerra covarde. E o que acontece? A gente vê que essa mesma questão, socialismo e capitalismo, continua sendo a causa dessas divergências político-filosóficas. Mesmo as pessoas querendo a democracia e a ditadura perdendo sua respeitabilidade intelectual, que nós sabemos que a ditadura não tem nenhum respeito por parte das pessoas. Olha os países. Você vê os países de ditadura, e eles não vão dizer isso, você vê como é diferente. Um país que não há uma ditadura, vamos chamar de país capitalista, você entra, se você quiser sair do seu país, você sai a hora que você quiser, não é verdade? Agora, por que os países de ditadura, as pessoas, se foram sair daquele país, morrem? São cruelmente opressas. Por esta razão, porque o mundo já percebeu que a ditadura comunista ela não tem respeito nenhum, ela não merece respeito intelectual, porque ela priva a vida humana, a liberdade. Ela sacrifica uma maioria em detrimento de uma minoria, que sempre vai ficar naquela situação. Conforto à custa das massas.
entendeu? Não difere nada do sistema que eles mesmos criticam, porque o socialista ele é platônico, ele vive como capitalista. Então isso aí o mundo já está vendo, mas a verdade é que eles continuam trabalhando, continuam se organizando, descristianizando o mundo, tirando os valores, deturpando os valores, enfraquecendo a moral, a família, a sociedade, usando a própria cultura contra nós mesmos, né? Eles nos dão as leis que saciam, às vezes, uma vida desregrada, mas no fim eles vão colher todo esse plano. Com o quê? Com o seu próprio enfraquecimento, com a sua própria autodestruição. Essa é uma questão que a gente tem que pensar que está acontecendo na atualidade no nosso país. Só que as democracias não são perfeitas. Não é sinônimo de ausência de corrupção, claro que não. Um pensador uma vez disse, para melhorar a democracia, vamos dar mais democracia. Mas só que a questão é o seguinte, a visão das pessoas sobre democracia são divididas. Uma parte das pessoas acham que democracia é menos intervenção do Estado, que é uma opinião minha que eu acredito que deva acontecer, menos intervenção. Não a inexistência, mas menos intervenção. Mas tem outros que já acham que democracia é mais intervenção do Estado para cuidar das causas sociais. Então, acaba que nisso toda a problemática ela continua, as vertentes, né, políticas continuam brigando. E como eu estou falando de democracia, como no Brasil a visão latino-americana de terceiro mundo é ampliar o poder do Estado para cuidar da situação do país, da pobreza, o que isso vai gerar? Mesmo achando que isso é democracia, um aumento absurdo dos impostos, o povo cada vez mais desamparado, entendeu? Então tem um outro vídeo que eu falo disso, que esse negócio de deixar tudo para o Estado cuidar do pobre, o dinheiro que você dá para o Estado, o seu imposto, nunca vai chegar para o pobre. Por quê? Porque vai só ficar sendo para mantimento deles, seus funcionários, suas instituições. Por isso tivemos tantos movimentos aí de contra-ataque aí à presidência do Brasil com as questões das ONGs, tudo aquilo. Por quê? Porque nós sabemos que tudo aquilo é um pano de fundo para alimentar financeiramente classes aliadas a esse tipo de política, onde o governo, o Estado tem que assumir o controle de quase tudo e a gente fica parecendo pessoas sem soberania, dependendo de alguém politicamente para responder por nós. Então isso é perigoso. O que nós estamos passando está dentro desse contexto. Essa questão do socialismo, a unificação dos países, da filosofia comunista, reestruturando, enfraquecendo os setores para se fortalecerem, para não ter concorrência, quebra de economia, claro, para que o Estado seja um Deus. E aí é a hora que é o que já está acontecendo, né? As pessoas que queriam esse tipo de situação política, cujos fundamentos são socialismo, hoje elas estão vendo, elas estão se arrependendo de ter acreditado em toda aquela campanha de governo para pobre, toda aquela utopia. Por quê? Porque estão vendo que esses são os seus opressores. Esses são os seus opressores. Então tem países estarrecedor. E o Brasil, se não tiver um despertamento quanto a isso, uma consciência política, a gente pode enfrentar aí um momento muito difícil, em vista do que já estamos passando. O que eu quero deixar para vocês é que as pessoas estão se frustrando com o comunismo e o socialismo. Primeiro, por essa parte utópica, de que os representantes dessa causa são capitalistas. E a outra é que a visão comunista ela acha que democracia, muitas vezes, é o pobre, as massas ter acesso ao que a elite tem. E quando eles chegam lá, o que acontece? Vocês vão ver que não muda praticamente nada, porque, vamos dizer, democratizar a cultura, né? O pobre tem que ter acesso também ao que o rico tem.
Aí se democratiza a cultura, dando acesso ao pobre, culturalmente na música, enfim, várias ciências, posições importantes. Aí que você vai ver que não muda, porque vira uma banalização. Você pega uma pessoa, a massa, e põe em uma responsabilidade que está restringida àquela elite, você acha que agora vai mudar. Você vai ver aquele relativismo que não chega a lugar nenhum. A maioria das pessoas que hoje oprimem, estão no poder e oprimem o seu próprio povo, muitos saíram de baixo. Muitos saíram de baixo, por exemplo, o rap mesmo, por ser a voz de um povo mais oprimido, teve acesso aos grandes eventos, aos grandes investimentos, grandes nomes. Aí esses caras viraram grandes produtores, ficaram milionários, e daqui a pouco o que eles fazem por causa do dinheiro? A mensagem que o rap tinha já não é a mesma. Então perde a essência. Não falam mais da violência, do que acontece na rua. Por quê? Porque já não é a realidade deles. É isso que eu quero dizer, entendeu? As pessoas põem esperança no socialismo de que vai mudar. Você usar esse plano de governo, mas a mudança, o problema não é o capitalismo em si, né? O socialismo em si. O problema somos nós. É a nossa essência egoísta, a nossa essência pequena. Achar que são as ciências que vão mudar, né, a situação, sendo que quem tem que promover essa mudança somos nós. Tem que começar de dentro. Então a gente quer democracia, depois veio que não dá certo, porque a gente está democratizando na visão do povo, dá acesso às massas. É o que a elite tem, aí as massas vão para o lugar da elite e esquecem aquela realidade do pobre e vivem como eles. Entendeu? E aí muda, não, queremos a ditadura, estatais, não, sistema privado. Então, enfim, você fica procurando a solução das coisas que vão, no fim, dar praticamente no mesmo. Se não houver uma mudança nossa, pessoal, entendeu? De buscar realmente o que é justo, buscar um equilíbrio de vida. Essa é a questão. Inclusive, você sabia que o fascismo foi criado pelas novas classes médias que vieram de democratas, de pessoas que defendiam a democracia. Olha aí para você ver. Olha como é diferente a gente ter uma noção histórica, cultural, do que sair defendendo coisas sem saber para onde vai. Aqui no Brasil, esse governo que todo mundo pensou que era para pobre, chamado, na grande maioria, né, o representante do PT, sempre foi um governo de uma elite burguesa. Uma elite burguesa rica, que tiveram um garoto propaganda para mexer com a emoção das pessoas, e deu no que deu. As pessoas só foram simplesmente vendidas, enganadas, ultrajadas, roubadas. Quando a gente começa a refletir dessa forma, a gente erra menos. Outra coisa, as classes mais dominantes da União Soviética, se você for olhar a história deles, eles vieram de baixo, classes de soldados, de operários, e se tornou aquela ditadura. Essa visão de que vamos tirar o pobre para representar o pobre, assim, é meio utópica, porque é questão do caráter mesmo, do gênero humano. Nós precisamos de pessoas que tenham amor no coração, pessoas que tenham consciência altruísta, entendeu? Que os valores estejam realmente na ciência da política, de governar, arte de governar, de trazer, que é totalmente diferente da ideia do sistema de hoje, né? O que é lucrativo do sistema de hoje é a destruição, é a falência dos setores educacionais, alienação, setores hospitalares. É lucrativo para eles. Então, o que nós devemos buscar, seja apoiando com uma consciência política, informando, usando a nossa forma de influência, a nossa fé, nossas orações, nossa atitude,
escolhendo pessoas certas, é chegar nessa questão de que os valores que sustentam, as pessoas que temem os valores que sustentam essa nação, estejam lá, que temam a Deus, que governem para o bem público, não para a contribuição de uma visão egocêntrica, que está fadando a vida das pessoas a um caos generalizado. O que eu quero dizer mesmo que também é democracia que vem de consenso, né? A democracia ela não vai ser um ponto de concórdia, nunca vai haver concórdia de todos. Tanto que os partidos políticos, porque há divergências, porque eles não trabalham de um todo, eles trabalham para uma parte. Então, um partido visa apoiar esta visão ou esta parte X, partido B outro tipo de visão, outra parte X, enfim. A democracia, e mesmo venha de consenso, não vai trabalhar na concórdia, ela vai tentar administrar a discórdia. É utopia achar que um plano de tantas pessoas ficarem pondo a esperança numa vertente ditatorial, uma ditadura ou numa democracia, achando que a do A ou B vai ter consenso, sendo que a democracia verdadeira é administrar a discórdia mesmo. Achar um momento, já está chegando, que nem A nem B aceita mais nada que discorde com a visão deles. Já estamos num momento que as visões políticas não aceitam mais relutância, não aceitam mais uma opinião contrária. Elas estão seguindo obstinadamente o que querem e acabou. Você vê como a imprensa ela é massacrante em cima de quem tem uma opinião aversa, ou contrária ao sistema que os engorda. Né? Então a gente já vive isso, ninguém aceita mais opinião contrária. E aí o que os dias futuros estão prometendo, na pior das hipóteses? O que aconteceu nos séculos passados, as prisões, os crimes políticos que já estão acontecendo. Então toda aquela questão do que aconteceu no nazismo está viva. A qualquer momento nós podemos ver isso novamente, porque começou assim, ó, as pessoas já estão sendo proibidas de trabalhar. Se for trabalhar, lutar pelo sustento é contra a lei, multa, daqui a pouco prisões, daqui a pouco campos de concentrações. A gente está novamente sendo levado de joelhos para Nova Auschwitz, aqui na Alemanha, se eu não me engano, na Polônia, mais um campo de concentração alemão. Se o século começou com as pessoas querendo democracia, mas sem entender o que é democracia, é bem provável, bem profético que termine com as pessoas querendo a ditadura. O que eu posso dizer para vocês? Bernanos, né? Roberto Bernanos, ele dizia que a democracia não era o oposto da ditadura, mas a causa dela. Esse vídeo que eu deixo é para vocês refletirem o que está acontecendo. Meu conselho é que nós lutemos, claro, por lideranças que têm uma visão pró-vida, pró-família, que realmente tentem harmonizar a situação da pobreza nacional, mundial, que é o caminho mais difícil, mas é o caminho dos corajosos, é o caminho que dá honra. Para mim é o caminho da honra, porque o sistema está sendo instaurado, é esse sistema que não houve mais ninguém. Quem achou que estava lutando por democracia, né, acabou levantando um sistema que não aceita discórdia.
vai impor. Então acaba ficando ditadura mesmo. Então, assim, o povo não tem opinião, o Estado é Deus e as massas é que vão sair prejudicadas, né? Com a liberação desta doença proposital, para fortalecer o Estado mesmo, tirar as concorrências, ampliar essa ditadura, esse poder tríplice aí, político, midiático e educacional, que alienam, né, que dominam, né, que impõem sobre as massas, para que esse sistema fique cada vez mais forte. Falei, essas quarentenas, elas seriam várias, o mundo não seria mais o mesmo, por causa da necessidade que eles acham ter de mudar toda a estrutura, começando pela descristianização, pelo enfraquecimento, né, da cultura, família, e claro, conceitualmente sociedade, célula máter é a família, para que uma nova geração seja subordinada a eles. Né? Tiram o heroísmo, o patriotismo, alienam, enche as gerações de superficialidade, de banalidades, uma geração fraca, fácil de dominar de forma, né, vamos dizer assim, impondo, né, a vontade deles sobre a sua, sem resistência. Anote que com esse Covid, né, grande maioria idosos, né, foram mortos. Isso aí traz aí um lucro muito grande para o sistema de saúde, que tinha despesas grandiosas com as pessoas de terceira idade. Tira aí as raízes, né, as experiências que os mais velhos têm para passar essa juventude. Você está cercado, bombardeado por informações deturpadas, mídia tem partido político, uma alienação, falta-se tempo para os pais educarem seu filho, levam às escolas, as escolas não educam, escolarizam, doutrinam, né? Repassam algo que é pertencente, dentro de uma visão pro sistema político, e acaba que qualquer pessoa que for reagir a isso é demonizada, é ridicularizada, é caluniada, enfim, né? E futuramente sabe lá quais são as medidas que eles vão querer tomar para essas pessoas que vão protestar contra toda essa injustiça que está acontecendo. Minha vontade é que a gente se levante desse chão, nessa nação. Só Deus pode fazer isso. A partir do momento que nós valorizemos a moral antes do material. Nenhuma nação se tornou nação de primeiro mundo antes de evoluir culturalmente, intelectualmente. Não tem como a gente aqui no Brasil querer evoluir materialmente sem primeiro sarar, corrigir a cultura, a intelectualidade, sair dessa ditadura alienadora política, né? Eu pego um livro de história que eu li quando era adolescente, eu não tenho, eu vejo o absurdo da parcialidade que o livro te leva a pender, escolher um lado político. Então, em 1940, desde a Primeira Guerra Mundial, o Brasil já estava ali sendo visto pelas nações europeias comunistas, a tentativa de tomar este país para pertencer, né, a esse sistema político sempre teve aqui. Tudo é muito deturpado aqui. As pessoas não entendem o que foi a ditadura. Veio o exército como o real opressor, mas um próprio general disse, né, que o povo que pedia para acabar a ditadura militar, entre aspas, que era um sistema de defesa a toda a espionagem comunista que estava entrando neste país, né, os rebeldes, ele mesmo falou que
que este mesmo povo ia chorar para os militares voltarem e tentar defendê-los. Porque os nossos militantes, para terminar esse vídeo, uma coisa eles não sabem, eles não estão lutando pelo país nem por eles estão dando a causa para os seus próprios opressores estrangeiros. Entendeu? Então, quando você vai contra toda essa base que sustenta contra a verdadeira democracia, que é harmonizar a discórdia, contra a base judaica cristã, quando você vai contra a família, contra o trabalhador, contra todo o seu próprio povo, você, por um sistema esquerda, você está dando sua própria alma ao demônio. Já tem a Venezuela como exemplo, temos a Argentina agora, e vamos deixar de hipocrisia, porque gente que faz essas besteiras, ninguém quer ir para um país como esse, né? Então, o homem não nasceu para ser opresso, para perder sua liberdade. Que lutemos pela justiça, pela nossa liberdade, que ainda dá tempo, tá bom? Que Deus abençoe vocês.